Imagina uma cidade que, uma vez por ano, se transforma no epicentro mundial da nona arte. Bem-vindo a Angoulême, na França, onde ocorre o Festival Internacional de Banda Desenhada, que atrai anualmente cerca de 200 mil visitantes apaixonados por quadrinhos. E nós, que fazemos a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, não podíamos deixar de visitar, né, esse local. Então, já estávamos devendo há muito tempo uma participação internacional da Aspas, de uma troca com pesquisadores e pesquisadoras de histórias em quadrinhos na Europa. E esse ano, 2025, nós fomos lá. Angoulême, para quem não sabe, é uma cidade que fica na França, perto de Bordeaux, e que de 50 anos para cá, vamos colocar dessa forma, mais de 50, acabou se transformando na capital dos quadrinhos na Europa e, se bobear hoje, a gente pode falar do mundo ocidental praticamente, né? Não excluindo o Oriente, porque a representação que se tem de quadrinhos do Oriente em Angoulême é muito grande. A Angoulême é uma cidade que, segundo me foi dito, né, a fonte é meu amigo Pedro, de Portugal, que ele é tradutor de quadrinhos, é, a Angoulême antes sobrevivia com a produção de papel. Uma cidade tinha uma fábrica muito grande de papel, e essa fábrica acabou fechando. E eles descobriram, então, uma outra forma de poder sobreviver como cidade, né? E uma forma genial, que foi investir nas histórias em quadrinhos. Então, eles criaram praticamente um complexo enorme dedicado aos quadrinhos, e não é uma coisa assim que se limita apenas ao festival. Né? Durante o ano, você tem muitas atividades, exposições, existe uma universidade, cursos de pós-graduação, enfim, é uma cidade que vive todos os dias em função dos quadrinhos e que quando chega lá, no final de janeiro, início de fevereiro, ela promove esse festival, que começou esse ano no dia 30 e terminou no dia de janeiro e terminou no dia 2 de fevereiro. Mas, para os profissionais, para pesquisadores, jornalistas, artistas, gráficos, tudo mais, começa um dia antes. Começa um dia antes, que é o dia do profissional, né? Que é o dia que a gente tem a oportunidade de visitar as exposições, encontrar muitas vezes as pessoas que estão sendo homenageadas ali, para poder ter uma noção em primeira mão, do que o festival prepara para a gente. E não são só exposições, e a gente tem também ali um mercado muito grande de quadrinhos, se produzem contratos, criam contratos, assinam contratos, fazem parcerias, editoras do mundo todo, que querem publicar na França, ou que querem levar material da França para outros países para ser publicado. E você tem também editoras do mundo todo, de várias regiões, que vão lá, pequenas editoras, médias editoras, mostrar o seu produto, muito, geralmente editores que conseguem publicar produto, o quadrinho em francês, mas também você vai ter lá versões em inglês, enfim. Descrever um glam é muito difícil, né? Tanto que o Nathaniel, acho que o Nathaniel ficou surpreso, né, Nathaniel? Fala aí pra gente. Estudando quadrinhos já há alguns anos, assim como Natane e Amaro, é impossível na minha cabeça não imaginar que eu nunca tivesse ido a Angoulême. E aí, como a Natane disse muito bem, você tem outros festivais, as Comic Con pelo mundo afora, mas que não tratam apenas de quadrinhos, mas principalmente da cultura pop. Atualmente, então, nem se fala. Então, quadrinhos é uma parte até menor nesse sentido, embora permeie esses festivais, eventos, encontros, etc. Mas Angoleme é só quadrinhos mesmo. Uma ou outra coisa de cultura pop. E aí eu pude colocar esse item que faltava na minha formação, participar de Angoleme, que foi uma baita experiência. E aí eu posso dizer que fã como fã que eu sou do Superman, ter participado da exposição do Superman, que foi absurdamente fantástica, eu zerei a vida, já posso começar tudo de novo, dá para colocar isso no item. E aí participei, como a Natânia disse, nesse dia do profissional, então uma exposição guiada sobre toda a trajetória do personagem, focando em momentos principais, uma exposição
que a visita guiada durou uns 40 minutos. Foi muito, muito, muito fantástica. E isso foi o ápice para mim enquanto fã. Enquanto leitor e pesquisador, cada momento foi absurdamente interessante, como, por exemplo, a cidade do mangá, que eu sei que o Amaro visitou, a Natânia também, outras pessoas que estavam conosco também visitaram. Eu não sou profundo conhecedor de mangá, leio uma coisa ou outra, mas foi uma experiência assim ímpar. Principalmente, e isso é legal dizer, talvez o pessoal da Aspas não seja nenhuma novidade, mas outras pessoas que venham assistir talvez seja, o imaginário que se estabelece ainda na nossa cultura, que quadrinho é coisa de criança. E lá na cidade do Mangá, então, o que menos tinha a criança. Tinha, óbvio que tinha, mas eram leitores um pouco mais maduros, mais velhos. É uma coisa impressionante. E aí eu vou perguntar para o Nathaniel, viu tudo? Não, impossível ver tudo, Impossível ver impossível. tudo. Viu tudo, Amaro? Não dá para ver. Olha, esse festival de Anguleme, ele ocorre desde 1974. E como Natânia falou, né, ele não celebra apenas a arte sequencial, né, ele desempenha um papel crucial nessa indústria global de quadrinhos. Alguns dados divulgados pelo festival mostram, por exemplo, são mais de 400 toneladas de livros sendo lançados durante o evento e participação de cerca de 200 e mais de 220 editoras nesse tipo de festival. É difícil imaginar, porque no Brasil a gente está acostumado, né, como o pessoal falou, de eventos muitas vezes mistos de cultura pop, né, onde há um espaço dedicado a quadrinhos. Mas a gente está falando de um festival que toma a cidade inteira. Então, assim, é uma gigantesca plataforma de lançamentos, negociações de direitos autorais, adaptações para as outras mídias, sessões de autógrafos. Esse público todo que vai para Angoulême, ele está lá circulando entre tendas gigantescas que vão abrigar essas estandes de editoras, grupos independentes, autores que estão lançando seus quadrinhos para ter sessão de autógrafo, exposição, debate, conferência. Para você ter uma ideia, assim, os teatros, os museus, a Câmara Municipal, até igrejas são utilizadas para sediar atividades relacionadas ao festival. Então, assim, você anda pela cidade, as lojas de departamento que vendem móveis, que vendem, sei lá, material de papelaria, roupa, todas elas estão com suas vitrines com temas de quadrinhos dedicadas às histórias em quadrinhos. Então, é realmente uma cidade inteira respirando esse universo da arte sequencial e se dedicando a atividades relacionadas a isso. Então é um momento único mesmo de você poder encontrar todo mundo que está relacionado a quadrinhos. Quem está lendo, quem está produzindo, desenhando, escrevendo, quem está investindo do ponto de vista da publicação desses materiais. Então, todas as editoras, pequenas, médias e grandes, e, obviamente, como não poderia deixar de ser, as pessoas que são interessadas em pesquisar esse universo, como nós, né? Que fomos atraídos até lá. É difícil até da gente descrever, porque se a gente descreve, você vai falar assim, está exagerando. Você entra numa igreja medieval do século XIII, vem lá, no altar, uma exposição de quadrinhos. Tem autores dando autógrafo nas ruas, quem não está nas tendas, quem não tem lá a sua editora, mas faz sua publicação independente, monta uma mesinha na rua e está lá autografando e vendendo seus quadrinhos. As exposições Ele chama de off, né? Aham. Há uma agenda especial dos off, que é justamente esse pessoal que não está na programação oficial, mas aproveita a dinâmica da cidade para poder participar. E não só isso, porque você tem também assim as grandes exposições dentro do festival. Acho que foram 12 exposições, agora o número certo não me fugiu à mente. Mas você tem pequenas galerias que estão fazendo exposições. Você entra, você vê uma portinha, você entra, é uma exposição de fanzine. A outra portinha é uma exposição de quadrinho. A outra é uma exposição de uma ONG sobre quadrinhos. Então, assim, você ia a Anguleme, depois que você acaba o festival, você pensa assim, será que eu consegui ver metade? E não é exagero, porque são poucos dias para muitas atividades. Né? Visitar cada estande impossível. É só uma das tendas que é o que eu gosto mais, que tem as editoras do mundo todo ali e tem muitos independentes também lá dentro. Você não consegue visitar todos.
Você vai olhar alguns, você vai ter que escolher, você não consegue visitar todos. E a gente tem um tratamento muito bacana lá. A Angoulême, ela dá um tratamento bem legal para quem está representando as mídias, né? Para quem está indo, para pesquisadores, para jornalistas. Nós temos uma boa recepção, nós temos credenciamento. A possibilidade do dia do profissional também, ela é muito importante. E quando a gente pensou em ir para Angoulême, mandou um grupo, porque dessa vez foi um grupo da Aspas, não foi uma pessoa só, nós Uhum. conversamos com a CIT, com a CIT a Cité Internacional da Banda Dessinée, que é a cidade dos quadrinhos, e eles abriram um espaço, é pequeno, mas é um espaço dentro do festival, para que a gente pudesse falar sobre pesquisa em quadrinhos, divulgar dados, fazer intercâmbio com colegas da Suécia, de Portugal, da Espanha, se eu esqueci alguém, vocês me falam depois aí. E o que foi muito interessante para a gente foi isso, a possibilidade de ir para conhecer, e de ter uma participação, né, no meio desse mundo todo, da aspas, naquele momento ali. Né? Voltando um pouco, aí você me ajuda, Nathaniel, voltando um pouco, a gente já fez um esquenta, né? A gente fez um esquenta em Portugal. Fala aí pra gente, Nathaniel. É, uma semana antes, nós tivemos em Beja, na BDteca. BDteca seria gibiteca, porque a gente chama de gibi, alguns países chamam de banda desenhada. Então, tivemos na BDteca de Beja, fomos recebidos super bem e tivemos 4 falas ali naquele espaço que tem o segundo andar todo dedicado aos quadrinhos. Foi uma baita experiência também. Natânia falou, eu, Amaro e também a Morgana, que não está aqui conosco agora. Então, foi uma experiência que nós falamos um pouco do que é a pesquisa com os quadrinhos, algumas obras que têm sido investigadas, alguns olhares, e depois teve a sessão de perguntas abertas, aberta ao público. Então, foi um momento assim relativamente curto, mas extremamente proveitoso. Nós estávamos em Portugal apresentando a nossa pesquisa, tornando a Aspas verdadeiramente internacional, no sentido da sua participação em outros momentos, em outros eventos, em outros lugares, o que foi uma tentativa, no final das contas, de abrir portas aí para pesquisadores também da Aspas, nesse sentido de se sentirem um pouco mais à vontade de apresentarem uma associação que está ganhando um escopo aí internacional. Que é uma das coisas que a gente está pensando seriamente, não só pensando, porque a, tanto o evento em Beja quanto o nosso pequeno encontro em Anguleme, eles já são uma iniciativa, né, que a gente está tendo depois do nosso primeiro encontro internacional, né, pensando em firmar parcerias, em fazer intercâmbios, e daí vão surgindo outras ideias também. E Beja foi bem legal porque a gente foi muito bem recebido, né? Não só recebido, porque a prefeitura de Beja mandou um carro buscar a gente em Lisboa, a gente estava em Lisboa, fica mais ou menos umas 2 horas de Beja. Eles, eles nos receberam de uma forma muito acolhedora. O público, para um sábado de inverno à tarde, foi muito bom. A sala ficou cheia, literalmente, ela ficou cheia. As pessoas estavam muito interessadas. O lugar é um lugar especial. Beja tem todo ano um festival de quadrinhos, né, que é o Festival de Quadrinhos de Beja, e em breve vai ter um Museu dos Quadrinhos. O Museu dos Quadrinhos, acho que vai ser tá programado para daqui a 2 anos para abrir. Então, o município, assim, a governança de Beja tem interesse no tema, tem interesse que Uhum. a gente vá até lá, tem até interesse de vir até a gente, né, se for o caso. E foi uma experiência muito legal e que ajudou a gente também a se preparar para Anguleme. Porque o Paulo que nos recebeu, a da BDteca, ele perguntou sobre museus de quadrinhos no Brasil. E realmente, que eu saiba, nós não temos, mas tivemos no passado. Na década de 70, o Adolfo Eisen, lá da EBAL, lançou um quadrinho chamado Chamada Geral, sendo até redundante nesse sentido, que faz um primeiro crossover com Disney, Marvel, DC, quadrinhos gerais, inclusive da história nacional, produzidos pela Ebal. E ali aparece o Otacílio da Assunção,
anunciando, entre outras coisas, a visita a Ebal e o Museu dos Quadrinhos. Esse museu realmente existiu, mas na década de 90, com o fechamento da editora, com a morte do Adolfo Eisen, ele foi todo doado à Biblioteca Nacional. Então, o que nós temos hoje é um museu, que eu saiba, da caricatura, no Rio de Janeiro, e a iniciativas individuais. Então, nesse sentido, Portugal está na nossa frente, embora já tivéssemos no passado esse Museu dos Quadrinhos. Portugal vai ter o seu primeiro museu, eu acho que vai ser o primeiro lá. Já existem museus dos quadrinhos na França, existe o Museu dos Quadrinhos na Bélgica, né? E a gente tem na Suécia também um movimento muito forte com relação ao quadrinho, quanto arte e cultura. E eu acho assim que é uma coisa que tem crescido. Até fui questionada outro dia por uma amiga minha, falou, Natália, será que isso não é um modismo? Eu falei assim, eu acho que não, acho que é a concretização de um longo trabalho. A gente vem trabalhando há muito tempo e agora a gente está ganhando visibilidade e está no momento que a gente está começando a consolidar tanto os quadrinhos dentro da academia quanto dentro das escolas, né, dando a nona arte, por assim dizer, no seu geral, um status que ela não tinha antes. Então, essa é a minha opinião, depois de observar tudo que tem acontecido nos últimos anos. Né? A gente está tendo um boom no momento. Eu acho que ele vai chegar uma hora que a gente vai estar mais estabilizada com relação a isso, e aí a gente vai estar consolidando os quadrinhos dentro da academia. Então, não só dentro da academia, mas dentro dos museus, já está lá, mas, e, enfim, em outros espaços, para tornar isso uma coisa cada vez mais, como é que eu vou dizer, acessível. Porque há um tempo atrás, você comprar uma revista em quadrinho era fácil. Pegava o dinheiro da minha merenda e ia lá na banca e comprava, né? Hoje, comprar quadrinho já não é tão fácil assim. A gente tem que pensar que o público ele mudou um pouco. E se você tendo pesquisa, você tendo museus, você tendo eventos, tendo exposições, você atrai outros públicos também, e dá acesso ao material que se publica no Brasil, que se publica no mundo, material que às vezes um público maior não conhece. O bom do Festival de Angoulême, voltando para ele pega todos os públicos, né? Você tem adolescentes, crianças, adultos, mais adulto e adolescente, mas tem bastante criança também. Inclusive, tem dentro do festival um concurso que eles fazem todo ano, que é com alunos do, do ensino fundamental, seja o ensino fundamental até o ensino médio. Mas, na verdade, já começa com a educação infantil já. A partir de 5 anos já tem quadrinhos feitos por crianças que são expostos e premiados. Tem toda uma sessão só para isso, um investimento muito grande do governo nessa parte também. Essas atividades no Brasil, acho que elas têm uma particularidade, inclusive aproveitando aí a fala do Nathaniel, é porque, para a gente, quadrinho sempre teve associado muito mais fortemente ao humor gráfico. Daí Uhum, porque nossos eventos, eles tradicionalmente, o foco deles sempre é o humor gráfico, ou os concursos de caricatura, de charge, cartoon, e quadrinho sempre ficou ali como um primo menor dentro desse universo. Enquanto que nesses grandes festivais da Europa, né, essa arte sequencial, essa nona arte, enfim, as histórias em quadrinhos, elas assumem uma posição de irmão mais velho em relação ao humor gráfico, inclusive, né? Não à uhum, toa você tem esses grandes eventos de histórias em quadrinhos, mas não necessariamente eventos sobre humor gráfico, já que lá o humor gráfico está dentro das histórias em quadrinhos. E aqui no Brasil não, ele é sempre tratado de uma forma meio paralela. Então, quando a gente pega concursos, por exemplo, sobre quadrinhos, os grandes festivais, os grandes eventos, o humor gráfico sempre se destaca e às vezes tem espaço para quadrinistas, né? Como a gente vem vendo ultimamente nos Artist Alley da vida, com espaço dedicado aos quadrinistas. Mesmo assim, nesses espaços, eu acho que já foi tema de debate, inclusive, da gente em outros momentos aqui, como inclusive esse espaço, ele é hoje, muitas vezes, disputado com ilustradores, com pessoas que uhum, desenham, mas que não fazem necessariamente quadrinhos, né? E eu acho que tanto a participação no evento de Beja, né, quanto o de Angoulême só mostram como é esse perfil de trato das histórias em quadrinhos. Então você tem, normalmente não é um festival de um grupo específico, mas de uma cidade, né? Daí, por exemplo, Beja
A BDTeca, né, de Beja existe desde 2005, como eles começaram a fazer o festival de banda desenhada, justamente devido à inauguração da BDTeca, né? Então, isso meio que consolidou. Todas as outras grandes BDTecas de Portugal estão associadas à cidade e envolvem a cidade nos grandes eventos, desde a Amadora, que sempre foi um evento gigantesco, aos modos de Anguleme, né, passando por Beja e a outra GBTeca famosa, se eu não me engano, em Cascais, né? Então você tem ali sempre eventos da cidade. Agora, é passível da gente compreender isso porque as cidades na Europa, em Portugal de uma forma geral também, elas são cidades muito pequenas, né? Uhum. Então é fácil, é fácil entre aspas, mas é fácil que esses festivais envolvam toda a cidade porque a cidade é muito pequena, né? Uma coisa que, por exemplo, seria inadmissível se a gente pegar nossas grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo, e não haveria como ter um festival que ocupasse toda a cidade, nem não haveria nem espaço para isso, devido justamente às dimensões territoriais, ao volume que a cidade tem. E cidades menores, obviamente, isso fica mais fácil, né? Não só de ocupar a agenda da cidade, mas inclusive de convencer os políticos, né, de apoiar aqueles eventos, né? Não à toa, esses grandes eventos sobre quadrinhos na Europa, eles ocorrem em cidades que são cidades grandes para os padrões deles, tirando a capital, mas são cidades que têm dimensões realmente bem menores em comparação com a nossa, né? Mas isso nos mostra a participação nesse tipo de atividade como, literalmente, a história em quadrinho ela é tratada de uma maneira completamente distinta, né? Em relação ao nosso mercado brasileiro, por exemplo. Não só Uhum. em patrocínio e influência dos órgãos públicos, participação das empresas privadas, né? Participação do público como um todo, né? Então é aquela coisa, não é um festival dedicado ao público infanto-juvenil, mas a toda uma população, né? Pessoas de todas as regiões. Se vocês acompanharam, por exemplo, as lives que nós fizemos no Facebook, no canal da Aspas, vocês devem ter visto um monte de gente passando nos fundos dessas gravações e aquelas pessoas não eram transeuntes da cidade, simplesmente. Eles eram participantes do festival. Então, já dá para ter uma ideia, por exemplo, desse tipo de movimentação, né? Cujo público é extremamente diversificado. E, obviamente, isso faz com que também os investimentos e os interesses e as consequências disso também sejam diversificadas. Vocês têm, assim, é surreal vocês verem as filas. Elas parecem que não andam. Na verdade, elas andam, só que elas não diminuem. O dia Uhum. inteiro tem filas para as exposições. E você viu tinha uma exposição, que é uma exposição de um mangá que faz muito sucesso na França, no mundo, né? Que é Atelier de Sauciers. E a fila era tanta que quase você não conseguia passar na rua, porque a rua é estreitinha, é uma cidade medieval. A rua é estreitinha, então a fila ocupava um espaço tão grande que ela saía da rua e virava. Parecia que não andava. E a gente Uhum. teve um dia, pegamos um dia de chuva. Um dia de chuva que ninguém saiu da fila por causa da chuva. Mesmo debaixo da chuva, eles estavam lá na fila para poder assistir. E existem aquelas exposições que eram muito concorridas, aquelas que não é que fossem menos concorridas, mas ocupavam um espaço maior, então às vezes dava a impressão que a fila era menor. Mas na verdade é porque o espaço era muito grande, então comportava uma quantidade maior de pessoas por vez, né? Diferente daquela que tinha um espaço grande, mas não tão grande assim, comportava um número limitado de pessoas, menor de pessoas de cada vez. Então, é uma coisa fascinante, fascinante mesmo, e é uma experiência que só tendo, né? Beja, é, só para fazer um adendo aí, é uma cidade bem pequenininha, como a Amaro falou, e que está, e aonde os quadrinhos têm ganhado importância muito grande. A, a fundação da Biblioteca é resultado dessa, vamos dizer assim, esse compromisso que tem havido com o município com relação aos quadrinhos enquanto cultura material mesmo. Gente, é uma cidade antiguíssima, é uma cidade anterior à ocupação romana. E já foi muito engraçado, porque a gente estava caminhando acho que era para o restaurante, não era? Para almoçar. Uhum. E o nosso colega Paulo Monteiro, que recebeu a gente lá, responsável pela biblioteca, inclusive estava com a gente também em Anguleme, ela, ele parou assim e falou assim: Ó, tá vendo aquele terreno ali? Nós encontramos um templo romano ali, está sendo desenterrado, depois ele vai ser reconstruído e tudo. Gente, é uma coisa meio estranha, né? Você fala assim: tá vendo aquele lugar ali? Júlio César esteve aqui.
né? Uhum. Para a gente que vive no Brasil e que a gente só tem essas histórias pelos livros, pelos filmes, documentário, é uma coisa estranha. Você falar, ah, ali tem um templo romano que a gente descobriu, ali Júlio César teve, aqui teve um rei de um reino do Congo veio aqui, é uma coisa meio doida. E aí você pensa assim, essas cidades que têm uma história tão grande, o caso de Angoulême também, que é uma cidade antiguíssima, acho que uma das primeiras a ser urbanizada na França, se eu não me engano, os quadrinhos se encaixam dentro Uhum. daquilo, passam a fazer parte da paisagem mesmo, colocar dessa forma, e a história da cidade, todo aquele contexto dentro geral, né, de criação daquela comunidade, acaba caindo, os quadrinhos acabam caindo ali e se encaixando, né? Literalmente, eles invadem a arquitetura da cidade. Nos grandes centros urbanos do Brasil, inclusive, vocês devem estar acompanhando, por exemplo, vários movimentos de ilustração, né, de fachadas de prédios, né? Você vê isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, aquelas fachadas de prédio pintadas com normalmente um grafismo, com, né, um desenho. Normalmente artistas plásticos fazem isso. Mas lá em Angoulême, as temáticas dessas fachadas eram todas de quadrinhos, quando não eram quadrinhos propriamente ditos, ou seja, histórias em quadrinhos desenhadas nessas fachadas do prédio, né? Então isso mostra como essa arquitetura já estava voltada para esse festival. Sim, isso ocorre, obviamente, porque o festival, economicamente, é extremamente importante para a cidade. Ele, para vocês terem uma ideia, a gente precisou se hospedar numa cidade a 50 minutos de distância de Angoulême, justamente por falta de espaço dentro da cidade para poder receber a gente, né? E os valores também absurdos em relação à hospedagem. Então, isso mostra como economicamente o festival é extremamente importante para a cidade, dentro desse aspecto. Então, nada mais justo de que ela dedique uma boa parte da estrutura urbana, né, para o evento, inclusive com ônibus. Os ônibus decorados com temáticas de quadrinhos circulando pela cidade, inclusive gratuito, para poder você conseguir transladar de um lado para o outro, já que né, é a parte alta da cidade todinha que se envolve com o festival, então isso dá realmente um problema de mobilidade, né, dentro desses espaços urbanos, o que a prefeitura resolveu fazendo, obviamente, investimento. Outro ponto que é bem interessante, eu acho que, por exemplo, eu fiquei particularmente surpreso, é de perceber que o espaço, ele, por mais que haja uma ênfase muito grande a esse mercado da bande dessinée francesa, europeia principalmente, ou franco-belga, etc., há espaço dedicado a esses outros mercados, mesmo que eles estejam ali disputando, né, autores, leitores, o espaço econômico, né? Então, você encontrar uma exposição dedicada a super-heróis, outra exposição dedicada ao Superman, né? Dois grandes ambientes dedicados ao mangá, ambientes dedicados a quadrinho de terror, né? A um quadrinho underground, exposições dedicadas a autores iniciantes, ou seja, você realmente tem uma certa diversidade de espaços e dos vários tipos de produtos que os quadrinhos produzem, né? Sem haver uma certa, vamos dizer assim, uma certa hegemonia de um produto sobre o outro. Por mais que a gente saiba que esse quadrinho infantil, né, europeu, ele é ainda hoje economicamente muito importante, eu, pelo menos nessa gestão do espaço lá, eu não vi muita dedicação a ele em relação aos outros temas, ou seja, havia uma distribuição muito equitativa. Inclusive, um grande homenageado da exposição eram os quadrinhos espanhóis. Então você tinha várias sessões na cidade dedicadas à história do quadrinho na Espanha, mostrando quadrinistas espanhóis, né, as produções, super-heróis espanhóis, quadrinho infantil espanhol, ou seja, você tinha essa ideia de a gente realmente conhecer o produto por dentro, né? Ah, da mesma forma, quando a gente vai para Beja, uma outra coisa que se destaca lá em Beja é que a participação de brasileiros tem sido muito grande nos últimos eventos, né? Então, desde os últimos festivais, pré-pandemia,
a gente tem uma participação, um contato, né, com, assim, com a cultura lusófona de uma forma geral, então quadrinistas da África, mas principalmente quadrinistas brasileiros que vão participando, são convidados para participar desse evento e mostrar aquilo que estão produzindo, né? Então, essa participação da Aspas, ela é extremamente importante justamente para poder a gente conseguir começar a mapear, né, essa varredura pelo qual artistas brasileiros e o mercado brasileiro, além de Turma da Mônica, né, tem desbravado no mercado internacional. Tá. Eu acho que um dos momentos mais fantásticos, e aí é um choque cultural mesmo, é quando nós estivemos em Angoulême e teve uma fala do Amaro que foi muito boa mesmo. Tivemos fala do Amaro, da Sônia, enfim, tivemos um grupinho bastante interessante ali falando. E aí o Amaro coloca da nossa realidade como os quadrinhos são tratados em determinados contextos acadêmicos brasileiros. E aí ele cita o caso de gibitecas, de coleções, de acervos que são doados muitas vezes para universidades ou para algumas instituições, e às vezes falta o trato devido àquele quadrinho enquanto um objeto também de pesquisa. Então, nesse sentido, os quadrinhos eles podem ser manuseados por um público infantil que realmente não sabe da sua importância, vê apenas como entretenimento, ok? Mas esse acervo se perde, é destruído, ele é espalhado, etc. E eu lembro, isso foi talvez o ponto mais interessante para mim naquela sequência de falas, a reação do público que estava assistindo a fala do Amaro, que alguns botaram a mão na cabeça, levando um susto com isso. Eu achei isso, essa diferença de como se observa e como se analisa esse objeto, como se tem os quadrinhos numa perspectiva diferente, o ponto alto daquele momento, esse susto, esse quase soluço ali. É o Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême e esses outros festivais, né, que ocorrem na Europa, eles não são apenas eventos, né, comerciais, de venda de quadrinhos. Eles são um termômetro da indústria mundial de uma forma geral, né? É um palco de debates essenciais, uma celebração da diversidade e da riqueza cultural que os quadrinhos proporcionam e podem atingir, inclusive. Então, se você lê, estuda, né, produz quadrinho, esses festivais, sem dúvida, são ponto de referência indispensável. Uma vez na vida, você deve participar deles. Agora, nos próximos dias, semanas, vai sair um texto em Esperanto, ou seja, circulação internacional, do que a gente viu lá no evento. É um texto, tem umas 6, 7 laudas, falando sobre isso, ou seja, numa revista impressa e também digital, mas circulando pelo mundo afora. E depois vai ser um texto também do Amaro, tem uma série de gente nossa aí que vai falar sobre quadrinhos fruto dessa visita, então desses contatos, o quanto isso tem gerado publicações internacionais também, ainda que de divulgação científica, não são publicações acadêmicas, mas gerando novos interessados, pesquisadores sobre os quadrinhos, gente que vai se apaixonar pelo tema. Falando nisso, a gente tem esse ano o nosso encontro da Aspas, que vai acontecer em Leopoldina, Minas Gerais, cidade pequenininha, né, que permite que a gente tenha acesso a vários espaços também. É a nossa Angoleme. A nossa Angulema. Um dia, quem sabe? Se chegar um dia a Beja, já está muito bom, né? A gente já tem gibitecas, a gente já tem um encontro a cada 2 anos, quem sabe no futuro a gente não possa ter mais coisas, né? E a gente vai ter o nosso encontro em junho, e uma das coisas que a gente pensa muito quando organiza esse encontro, que é o encontro mais intimista da Aspas, é justamente ter um bom acolhimento. E eu acho que a gente teve um bom acolhimento em Beja, a gente teve um bom acolhimento também em Anguleme. Eu acho que é uma característica que esses eventos, dos maiores até os menores, têm mantido e que é importante ter, né, esse acolhimento. E só vou terminar mostrando aqui, gente. Esse aqui é o Chat Noir, que é o símbolozinho do Festival de Anguleme. Não dá para ver aí? É, eu trouxe de lembrancinha de um dos festivais em que eu participei, né? E ele é o símbolo do festival. Você viu esse gatinho, não necessariamente com essa roupinha aqui, falando alguma coisa sobre Anguleme.
E, por mim, eu vou terminar por aqui agradecendo a todos que assistirem esse vídeo. Deixem perguntas, comentários, visitem as redes da Aspas. A gente tem algumas coisas que a gente postou do festival. Impossível postar tudo, a gente fica alucinado, né? Tem hora que você vê tanta coisa legal que você escreve, você esquece. Ah, esqueci de fotografar. Ah, esqueci de gravar, porque o impacto é muito forte. É isso, né? Se você se interessa por quadrinhos numa perspectiva acadêmica da pesquisa, então não deixe de acompanhar as redes sociais da Aspa. Nós temos perfil no Instagram, perfil no YouTube, perfil no Facebook, e lá vamos divulgando todas as nossas ações, né? Algumas de cobertura, outras de divulgação científica em torno da pesquisa sobre e com quadrinhos. Então, até junho, lá em Leopoldina.